caso de perigo à integridade de alguém, como prevê a súmula vinculante número 11, e a pessoa ajuiza uma ação pedindo a indenização, quando o Estado perde, aí o que acontece? Quem vai pagar é o Estado, na verdade não é o Estado, quem vai pagar somos nós é que pagamos, né? E como a responsabilidade do Estado, ela é objetiva, como prevê o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, também o artigo 24, parágrafo 4º da Constituição do Estado do Acre, e ainda está previsto lá no artigo 43 da Lei 10.406 de 2002, né? Então vejam que a responsabilidade objetiva, basta a pessoa comprovar, colocar lá na balancinha a prova de que ele sofreu dano. Basta demonstrar o dano, né? Diferentemente da responsabilidade subjetiva, porque como o Estado paga, na verdade o Estado tem o direito de regresso, né, contra o servidor que causou esse problema. Só que para buscar esse dinheiro no servidor, a responsabilidade passa a ser subjetiva. O que é responsabilidade subjetiva? Ele vai ter que botar lá na balancinha as provas, ou documental, ou pericial, ou prova testemunhal, de que o servidor público ele agiu com dolo ou com culpa. Então, além do dano, ainda tem mais esse tipo de prova, que é a prova do dolo ou da culpa. Então, a responsabilidade é subjetiva. Na maioria das vezes, o Estado não consegue, né? Para terem uma ideia, 95% das ações do Brasil são contra o próprio Estado. E o Estado perde 90% dessas ações. E quem paga isso é o povo. É o povo, né? Então, veja, o povo é que acaba pagando a conta. Então, 90% das ações do Brasil, as senhoras, quando estiverem advogando, 90% das ações das suas vidas serão contra o próprio Estado, né? Ou contra a Previdência, ou contra licitações, ou contra concursos públicos, sempre vai ter uma ação nesse sentido. Então, veja que a maioria das ações na vida de qualquer tipo de operador do direito é sempre contra o Estado. Então, veja que existem poucas ações que não têm essa natureza pública. E o Estado sempre perde, né? E quando perde, quem paga é o povo. O povo é que tem que pagar essa conta. Então, todos os dias nós estamos aqui. Eu sempre digo, nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos acompanhados. Eu estou aqui sozinho, mas aqui desse lado está a Previdência e aqui desse lado está a Receita Federal, né? Então, do que eu estou ganhando aqui, dessa fortuna que eu estou ganhando, a Receita Federal está levando um pedaço e a Previdência está levando outro pedaço. Então, eu nunca estou sozinho. Nós nunca estamos sozinhos, né? Sempre estamos acompanhados da Previdência e da Receita Federal. Sempre, né? Então, não tem jeito. Nós nunca ficaremos sozinhos na vida. Mesmo depois de mortos, nós continuaremos ainda recebendo a visita desse povo, né? Então, veja que é interessante essa questão, porque tudo que acontece na administração pública, na verdade, a administração pública somos nós, né? Somos nós bancamos isso, nós pagamos isso através do que prevê o artigo 145 da Constituição Federal, que é o pagamento dos tributos. Então, nós pagamos vários tributos, várias espécies de tributos, para que o Estado possa ter dinheiro. E também tem aquelas receitas públicas que não são tributárias, como a multa, por exemplo, a multa de trânsito. A senhora já levou uma multa de trânsito? Não? A senhora já levou? Então, quem leva? Oi? Já, né? Todo mundo leva. Isso é normal, né? Multa de trânsito é um dinheiro que entra no cofre público que não é tributo, né? Não é tributo. Está previsto lá na Lei 9.503 de 97, quem comete uma infração de trânsito está sujeito a multa. E aí a multa, na verdade, ela é um dinheiro que entra no cofre público do povo, mas não é um tributo. Além dos tributos, ainda tem mais essas aí, não é verdade? Então, nós temos aí algumas aberrações, por exemplo, sempre tem aquela questão, né? Se tiver uma dívida, se tiver que pagar a Receita Federal ou tiver que pagar o empresário, o que deve se pagar primeiro? Os mais os voltados para a justiça, né, dirão assim, não, tem que pagar primeiro, desculpa, o empregado, né, o empresário, porque o empresário tem a sua loja, o empresário tem os seus empregados, né? Só que o governo não pensa assim. O governo não pensa assim por quê? Porque, na verdade, quando eu deixo de pagar uma loja, eu vou sofrer uma multa de até 2%.
É o que está lá no artigo 52, parágrafo 1º da Lei 8.078. Né? Então, até 2% a multa, e conforme o artigo 402, 406 da Lei 10.406 de 2002, eu vou pagar, cada mês vai aumentar 1%, que é o chamado juro de mora. Então, eu pago 2% de multa, até 2%, e aí depois eu vou ficar pagando um mês, 1% a mais ao mês. Né? Já quando a dívida é tributária... Oi? A lei do que? Do juro? Da multa é 52, parágrafo 1º da Lei 8.078 de 90. O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90. Né? Agora, tributo, se eu deixar de pagar um tributo, né, um imposto de renda, por exemplo, a multa mínima é de 75%. Então, vem de 2 para 75%. Isso é incentivo que o Estado dá para o empresário, não é verdade? Então, vejo que é melhor eu pagar o governo do que pagar o empresário. Deixa o empresário para depois. Né? Está lá no artigo 44 da Lei 9.430. A Lei 9.430 de 93, no artigo 44, traz a multa mínima de 75%. Pode chegar até 150%. É verdade? Então, vejo que existe aí uma disparidade muito grande. Né? E aí, todos o pessoal que preza pela justiça, que confunde muito justiça com direito, né? Porque existe uma tendência das pessoas confundirem justiça com direito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Direito, quem está aqui para fazer justiça, está no lugar errado. Né? Direito não tem nada a ver com justiça. Direito é a lei, é o conjunto de regras que é imposto à sociedade pela própria sociedade, cujo descumprimento gera a sanção. Mas não tem nada a ver com justiça. Justiça é fazer aquilo que a sociedade acha que é certo. Isso é justiça. Agora, a lei nem sempre é justa. Então, não se pode... e a administração pública, por isso que eu estou falando isso, a administração pública, ela preza pelo direito, bote isso na cabeça, né? Que quem for advogar na área administrativa, ou se dedicar mais à área administrativa, deve ter isso em mente. A administração pública, ela preza pelo direito, ela não está nem aí para a justiça, não é verdade? Então, o cara que chega para mim, da administração pública, diz, nós estamos fazendo justiça. Mentira, ninguém faz justiça. Na verdade, eles fazem o direito, eles fazem o que está na lei. Né? Então, lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Eles fazem exatamente o que a lei diz. Ninguém pergunta se aquilo ali é justo ou não. Ninguém vai perguntar na administração pública se aquilo ali é justo ou não. Eles vão simplesmente focar no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, e se tiver uma lei, eles vão fazer exatamente o que a lei manda. Eles não vão fazer o que a lei diz que é para não fazer. Então, como é que eles estão focados na justiça? Não existe isso. Então, na verdade, a administração pública, ela foca no direito, não na justiça. Então, quem for advogar nessa área tem que prestar atenção, né? Prestar atenção nesse detalhe. Advogado que me diz, eu faço justiça. Quem faz justiça é o juiz, é o Poder Judiciário, né? O advogado não. E mesmo assim o juiz também não faz justiça. Eu sempre digo, né? Eu gostaria que alguém me trouxesse uma sentença, por exemplo, uma sentença cível, lá do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, ou uma justiça criminal, lá do artigo 381 do Código de Processo Penal, que não fosse baseado na lei. Eu acho, a lei diz isso, mas eu acho que o juiz tem isso. Isso nunca vi, né? Então, veja que até os juízes, assim como os advogados também, tem advogado que acha que não precisa saber a lei, mas ele não consegue fazer uma petição sem botar lá o amparo legal, né? Porque a petição ela tem 3 fases, tem as partes, tem a causa, que é o mérito que vai ser discutido, a causa de fato e a causa de direito, e lá na causa de direito tem a lei. Se não tiver enquadrado na lei, não tem motivo para entrar na justiça, não há possibilidade jurídica do pedido, né? Então, a possibilidade jurídica ela está exatamente daquele fato que será narrado estar incluído na lei, estiver previsto na lei. Se não estiver previsto na lei, não haverá motivo para ação judicial. Então, veja como é que a pessoa vai montar uma ação judicial sem ter uma lei como base.